iremos falar sobre especificação das avaliações. Vamos dar uma lida nessa redação da NBR 14653? A especificação é resultante do prazo demandado dos recursos despendidos, bem como a disponibilidade de dados de mercado, da metodologia e da natureza do tratamento a ser empregado. As avaliações podem ser especificadas quanto à fundamentação e precisão, né? Como nós estamos sempre trabalhando na situação de trabalhar primeiro o macro, depois os micros, né? Então, o que acontece? Antes de falarmos sobre a questão do grau de fundamentação e o de precisão, vamos ver a questão geral, né? Quando ele fala, eu grifei algumas palavras importantes para que nós possamos nos ater a elas, tudo bem? Quando você vai fazer uma avaliação, quando você tem uma redução de um prazo, né? Principalmente quando você tem uma demanda urgente, quando você tem recursos limitados, principalmente para fazer levantamento de grandes áreas, quando você tem uma baixa de disponibilidade de dados de mercado para aquela região, tudo isso vai influenciar, né, nesse caso negativamente, para a sua avaliação, né, e isso provavelmente vai influenciar também no seu grau de fundamentação, certo? Agora, a questão da metodologia e do tratamento é o que acontece. A depender da metodologia que você estiver utilizando, você vai ter que preencher alguns quesitos, alguns critérios, né? Você vai ter uma tabela de enquadramento diferenciada. E a questão do tratamento também, você pode fazer um tratamento dos dados por fatores ou por inferência estatística, tudo bem? Agora vamos falar sobre o grau de fundamentação. A NBR fala o seguinte: a fundamentação é função do aprofundamento do trabalho avaliatório com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, qualidade e quantidade dos dados disponíveis. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa a garantia de alcance de graus de elevados de fundamentação. Então, o que acontece? O grau de fundamentação ele pode ser estipulado, né, pelo contratante de forma inicial a elaboração da sua avaliação, né, do seu laudo de avaliação. Então, o contratante pode, né, acordar com o avaliador que, por exemplo, ele quer o grau de fundamentação máximo para aquela avaliação, porque é um imóvel muito importante para ele. Ou então ele pode falar, ó, quero um grau de fundamentação mínimo, porque é um imóvel que não é tão representativo, né, para mim, não é tão importante, e eu quero que você faça mais rápido. Lembra que eu falei? A questão do tempo vai influenciar nessa tua fundamentação, né? E esse aprofundamento que eu grifei tem justamente essa questão de quanto tempo você vai poder despender naquela avaliação, quais são os recursos que você vai ter para fazer esses levantamentos, tudo isso vai influenciar na questão da sua avaliação. Como eu disse também, a metodologia, né? A depender da metodologia, você vai ter alguns critérios importantes a serem seguidos. A questão da qualidade e quantidade dos dados já ultrapassa a competência do avaliador. Por isso que o estabelecimento inicial não necessariamente vai ser uma garantia de um atingimento daquele grau de fundamentação, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo do que você deve fazer, por exemplo, quando você for contratado para fazer uma avaliação com o grau de fundamentação máximo. Digamos que você foi contratado para fazer uma avaliação de um apartamento de luxo e o contratante fala, ó, eu quero que faça uma avaliação com grau de fundamentação máximo, que você faça bem feita, porque é um imóvel de um valor importante, significativo para mim. E você fala, tudo bem. Quando você vai fazer essa avaliação, você já entende que você não vai usar variáveis qualitativas. Por quê? Porque a variável qualitativa, ela reduz o grau de fundamentação. Você não consegue atingir o grau de fundamentação máximo com ela. Por quê? Porque vai ter interferência do avaliador na hora de fazer a gradação dessa variável qualitativa. Quando você for fazer um laudo de fundamentação máxima que foi escolhido pelo cliente, você também vai levar em consideração a quantidade mínima de dados efetivamente utilizados no mercado. No caso da máxima, se for utilizar o método comparativo direto de dados de mercado, nós teremos a quantidade mínima dada pela expressão 6, abre parênteses, K mais 1, onde fecha parênteses, onde K é o número de variáveis efetivamente utilizados no modelo. Então você já vai saber as variáveis que você vai utilizar, as variáveis independentes, então você já vai ter uma noção de quantos dados, no mínimo, você vai ter que ter para conseguir atingir esse grau de fundamentação.
E assim, são dados efetivamente utilizados. Pode ser que você comece com 30 dados e termine com 20, né? Então, assim, se você não tiver nem no início a quantidade mínima dos dados, você não vai atingir o grau de fundamentação máximo desse exemplo, tudo bem? Vamos dar continuidade na aula, agora vamos falar sobre o grau de precisão. A precisão é estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o nível de erro tolerável em uma avaliação. Depende da natureza do bem, do objetivo da avaliação, da conjuntura do mercado, da abrangência alcançada na coleta de dados, da quantidade, qualidade e natureza, da metodologia e dos instrumentos utilizados. Bem, aqui ficou clara a questão da coleta de dados. Como eu já falei no início da aula, isso é uma questão que ultrapassa a competência do avaliador. Por quê? Porque são dados fornecidos pelo mercado, né? Se o mercado não tiver dados, né, se digamos você chega numa região que não está se negociando imóveis com aquela tipologia, com aquelas características, numa região homogênea, você vai ter vários fatores limitantes nessa questão do seu grau de precisão. Porque você vai precisar dos dados, vai precisar de dados com qualidade, né? Não adianta você pegar dados com muito ruído que você vai acabar tendo um range, né, muito alto. E assim, quando você está falando de grau de precisão, você vai ter intervalos, né, que você vai ter para fazer esse enquadramento. Tanto o grau de fundamentação quanto o grau de precisão, eles possuem enquadramento. O enquadramento dele vai de 1 a 3, sendo o 3 o enquadramento máximo dele. Tudo bem? Bem, espero que na aula de hoje tenha ficado um pouco mais claro a questão da especificação das avaliações quanto à fundamentação e precisão, saber qual deles pode ser negociado a priori a realização do laudo e o porquê disso. Muito obrigado e até a próxima aula.